principais dessa política pelo seguinte, porque era uma maneira de você garantir que aquele dinheiro ia ser gasto no ambiente familiar, comprando comida, comprando gás, comprando aquilo que é essencial, e a outra coisa é garantir a emancipação feminina. Então, se é uma mulher que vive numa situação de violência, dar para a mulher o Bolsa Família pode ser exatamente a chave da liberdade para ela sair daquela situação de violência, pegar as crianças e ir para outro lugar, porque entrou um dinheirinho na conta dela. É ela que vai decidir o que ela faz com o dinheiro dela. E numa sociedade que é bastante machista e bastante patriarcal, em que o homem é o chefe da família, o homem é o cara que controla a conta bancária, que o dinheiro é todo dele, ele que é o provedor e que financia aquela família, você troca a relação, né, o equilíbrio de relação que tem no Brasil até hoje, coloca na mulher o poder de decidir o que ela quer fazer com o dinheiro. Se ela quiser comprar um batom, ela vai comprar um batom. Se ela achar que aquela decisão é comprar um batom é melhor do que comprar um saco de arroz, porque é o que ela precisa naquele momento, ela vai tomar essa decisão. E se aquele dinheiro estivesse na mão do marido, talvez ele gastasse em cachaça. E não dá pra gente virar aqui e falar assim, ah, mas a mulher vai gastar em batom, e a mulher e em vez de gastar com feijão, mas o homem talvez gastasse em cachaça. Porque as estatísticas evidenciaram isso, que era mais interessante deixar na mão das mulheres o dinheiro do Bolsa Família, e isso fez aumentar o número substancialmente de divórcios, de mulheres que fugiram de situações de violência, que construíram um ambiente familiar mais saudável para elas e para os filhos. Então, essa é uma política que é pioneira no mundo. Então, quando você me pergunta quando eu posso trazer um bom exemplo de um outro país, eu vou trazer um bom exemplo de que o Brasil, há anos atrás, mostrou para todos os outros países que política de distribuição de renda é importante que seja feita através das mulheres, porque elas tomam melhores decisões a respeito do dinheiro dentro de uma formação de uma realidade patriarcal que é a que a gente vive. E aí, quando a gente entra no que é melhor, né, numa vida, como que é a vida de uma mulher fora do Brasil de Bolsonaro, ser mulher em países do exterior, pelo menos a minha experiência de viajar, eu viajo bastante a trabalho, conheço outras realidades, sobretudo é uma perspectiva de segurança, né? Eu viajei desde a Europa até Cuba. E tanto na Europa quanto em Cuba, eu tive muita tranquilidade de que eu podia, na grande maioria dos lugares, andar a pé sozinha de madrugada e nada acontecer comigo. E nada acontecer comigo, de que ninguém ia encostar no meu corpo e ninguém ia fazer algo que me colocasse em risco, tanto a minha segurança física, do tipo, não vou morrer, mas também não vou ser estuprada, né? Não vou sofrer um abuso sexual, nem uma violência que acabe com a minha vida nesse momento. E aqui no Brasil você não tem, sendo mulher, a tranquilidade de andar, provavelmente em quase nenhuma cidade do Brasil, de madrugada sozinha. Eu não conheço uma mulher que diga que anda tranquila e que não tem medo no Brasil. Então, isso certamente tem a ver com não só a política pública financeira e econômica de equidade salarial, isso provavelmente tem a ver com você conseguir educar crianças a partir de uma perspectiva de gênero, sim, Damares. De dizer para as crianças que sim, a gente tem que tratar meninos e meninas diferente e que a gente precisa equiparar essa relação. De que meninas podem vestir azul se elas quiserem, e meninos podem vestir rosa se eles quiserem. Que meninas podem jogar futebol e serem jogadoras de futebol como a Marta é. E que meninos podem ser excelentes bailarinos e que isso não tem problema nenhum e que isso não torna essas pessoas piores, sabe? Isso torna a gente diverso, bonito, rico. Então, você olhar para outros países que têm sistemas educacionais que investem em debate de gênero, que investem em a gente começar a dialogar sobre por que homens e mulheres são tratados diferentes e deveriam ser tratados de maneira igual, sobre por que homens e mulheres não recebem os mesmos direitos, garante com que as crianças de hoje se revoltem com o que acontece hoje, né? Com que essas crianças olhem e falem, não, eu não acho justo que a minha colega, quando crescer, não possa ter uma casa tão bonita, tão bonita quanto a minha, não possa ter um emprego tão digno quanto o meu, e não possa chegar onde ela quisesse chegar, e não possa sonhar com o que ela quiser sonhar. É disso que a gente está falando. Então, diversos países que a gente considera hoje mais evoluídos, economicamente desenvolvidos,
são países que também desenvolveram nas crianças e nos adolescentes senso crítico e empatia e humanidade. A gente trouxe aqui também uma defensora pública, que inclusive é minha amiga mais admirável dos tempos da faculdade, sempre tirou 10, 9,5 nos professores mais impossíveis e promete trazer pra gente reflexões sociais importantes. Fala com a gente, Carol, tudo bom? Oi, Léo. Oi, Paulo. Eu sou defensora pública no estado do Paraná e, para mim, a defensoria é a minha missão de vida, é a minha essência profissional, a minha essência humana, é o meu ser, assim. Mas a realidade da defensoria não é romântica, né? Nem um pouco. Na verdade, especialmente quando a gente fala de violência de gênero contra a mulher, né? Se a gente precisar ser um pouco mais claro, assim. Os relatos, eles são nada além da realidade com que a gente lida todos os dias na defensoria. Eu majoritariamente faço a defesa dos homens autores de violência. Isso porque pelo pequeno número de defensores que a gente tem, né, no país, a gente acaba tendo que escolher na defesa de quem a gente vai atuar. E o que organiza todas as defensorias é atuar, com exceção dessas hipóteses, então, das casas da mulher brasileira, é atuar na defesa de quem chegar primeiro, buscando o atendimento da defensoria, quando vulnerável economicamente, e no meu caso acabam sendo os homens, né? Maridos, filhos, namorados, genros. E da minha experiência, eu queria trazer a perspectiva primeiro criminal para essa conversa, né? Porque eu vejo 1 milhão de problemas. Primeiro, a gente fala muito em laudos médicos periciais, né, que atestam a violência física, sexual, os hematomas, as marcas de agressão, inclusive podendo dizer quando é que elas aconteceram, né? Mas eles conseguem dizer se aquela relação sexual foi intensa ou não, violenta ou não, mas eles não dizem, né, sobre a consensualidade do ato, quanto menos sobre a autoria, tá? Nas audiências, acaba que a única prova que a gente tem de autoria é a palavra da vítima. E aí, autor é aquele que teria supostamente desferido a agressão. E em uma perspectiva do direito penal, muito aquém da realidade fática, são poucas as mulheres que buscam ajuda, né? Elas buscam ajuda e são revitimizadas a todo momento, quando elas têm que depor. Primeiro elas vão passar por um exame super invasivo, né, pericial. Depois elas vão depor na delegacia, para o Ministério Público, em audiência, e elas sequer podem alterar suas versões, acrescentando ou, né, se esquecendo de algum detalhe, porque elas precisam dar credibilidade àquela palavra, porque é a única coisa que a gente tem como prova de autoria. E aí, assim, é nesse cenário que as casas da mulher brasileira surgiram, né, em vários estados do país, tentando evitar a revitimização. Mas em um cenário em que a gente fala no processo penal em presunção de inocência, né, como é que esses elementos que são só o laudo pericial e a palavra da mulher podem ser suficientes para uma condenação, né? A palavra da mulher, ela tem idêntico peso à palavra do homem. E assim, me permitam só uma digressão histórica, né? Há poucos anos, e ainda hoje, a palavra da mulher ela é muito questionada, tá? Há muitos anos ela não tinha peso, porque a mulher, na verdade, não tinha sequer capacidade, vamos dizer, né? Ela não era merecedora de voz. E ainda hoje, se a gente pensar em casos de grande repercussão, em pessoas famosas e tudo mais, quantos anos depois a gente fica sabendo de acordos econômicos que foram feitos para o silenciamento daqueles fatos, né? Simplesmente porque a mulher sabia que a palavra dela não receberia nenhuma credibilidade em juízo, né? Bom, e aí um cenário penal de era digital, blá, 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 o que a gente tem é que o aspecto dessas provas é muito insuficiente, tá? Mas é muito pior se a gente pensar na ótica das violências psicológica, moral, verbal, patrimonial, né? Porque além delas serem veladas, elas muitas vezes são invisíveis fora das 4 paredes daquele casal. O que é que me demonstra a materialidade de uma violência psicológica e moral? Aquela mulher destruída em audiência, tendo que repetir várias vezes a mesma história, né? E a única resposta que é razoável, né, que eu tenho para essa inquietação que eu estou tentando trazer é de que o direito penal ele não é a via adequada, tá? Não é ele a resposta para a violência de gênero. Só que ele surge como meio mais imediato. Sem aprofundar aqui discussões criminológicas ou do papel do direito penal na manutenção do status quo
né, nesse cenário de estrutura e superestrutura capitalistas em que a gente está inserido, é uma praxe a gente dizer que o direito penal é a última ratio, o que significa dizer que o direito penal ele é o último mecanismo, tá? Quando todos os outros mecanismos se mostrarem insuficientes, e não só mecanismos jurídicos, né? Não só o direito penal, a tentativa de conciliação, o direito civil, perdão, a tentativa de conciliação, não. A educação formal e a educação informal, por exemplo. As escolas, elas têm um papel muito importante, assim como a mídia, e a gente está vendo agora, né, essa repercussão do caso Prior. Mas em tempos de retorno ao criacionismo nas escolas, né, o trabalho educativo ele se volta ao ambiente doméstico. Especialmente, então, quando a gente fala em coronavírus, né, nesse período de reclusão social, tá? E, cara, que ironia, né? Como é que a gente vai esperar uma educação emancipatória, de conscientização da não violência de gênero, de ruptura do machismo, do patriarcalismo, de dentro de famílias que estão arraigadas nessa cultura histórica? Aqui, ninguém nega, né, a eficácia da Lei Maria da Penha, mas muito mais pelo seu potencial, enfim, preventivo ou ideal educativo do que punitivo, né? Isso porque o direito penal ele atua no final, tá? Ele atua quando o crime já foi cometido, a punição e suposta prevenção de reiteração, tá? De repetição daquele ato. Mas como é que uma pena, né, de prestação de serviço à comunidade, de frequência obrigatória a um curso educativo sobre violência de gênero, ou até mesmo em reuniões de alcoólicos anônimos, né, como é que essas medidas elas são capazes de mudar uma mentalidade arraigada historicamente, né, de superioridade de gênero, de submissão da mulher, de coisificação, né, de tratar a mulher como objeto, especialmente quando esse é um cenário em que aquela pessoa ou aquelas pessoas, né, então tanto o homem quanto a mulher, estão inseridos desde a infância, né? Eu não tiro o mérito da lei, mas para mim ela é o caminho absolutamente equivocado, tá? Ainda existem diversas medidas de proteção previstas na lei que os juízes acabam aplicando, né? Então a mulher que sofre violência e que procura ajuda, ela pode procurar a delegacia, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, o juiz, enfim, para pedir medidas de proteção. E que medidas são essas, né? Bom, o afastamento do lar, a proibição de aproximação, de contato, inclusive de contato telefônico, né? E aqui a Mari Scheb foi precursora bem recente de conseguir aplicar a Lei Maria da Penha para o caso de um stalker, né? Era um stalker, obviamente, digital. Bom, só que aí, cara, como é que essas medidas funcionam, né? O cara tá proibido de se aproximar 200 metros da mulher, de ligar e tudo mais. Se ele quiser matar essa mulher, ele simplesmente surpreende, porque ele sabe onde ela trabalha, ele sabe a rotina dela e mata. E aí, resolveram? As medidas protetivas foram eficazes, né? Então, assim, eu tenho imensas críticas porque a criminalização, ela é, na realidade, um mecanismo ilusório, né? Como se criminalizar a conduta dissesse para a sociedade, bom, agora que é crime tá tudo certo, quem cometer vai ser punido por isso, então as pessoas vão parar de cometer. Não, né? Na verdade, criminalizar a conduta faz com que a gente retarde todos os possíveis mecanismos de educação em direitos, de solução, de conscientização que poderiam surgir se a gente reconhecesse que existe sim um problema. Ainda que consciente, muitas mulheres deixam de sair daquela situação, daquele relacionamento, pelos filhos, ou pela imagem de família, pelo dinheiro, outras pela imagem social e moral, tá? É tanto a dona de casa que depende da renda do marido, ou aquela mulher com a tripla jornada que depende dessa renda, né, para complementar a subsistência familiar, quanto a CEO, que tem vergonha de sob o rótulo de mulher realizada, e aqui eu queria fazer um parênteses, né? A CEO é a mulher realizada. Aquela mulher, né, empregada doméstica e tudo mais, ela não é realizada. A faxineira, ela é trabalhadora, ela é batalhadora, né? Mas, assim, é como a nossa sociedade define, tá? O que fica muito, muito claro como é que a gente lida com gênero e classe social, né? Mas, enfim, voltando aqui, inclusive a CEO, né, que então, sob o rótulo de mulher realizada, tem vergonha de admitir aquele relacionamento abusivo, a violência física, psicológica e de identidade, né? E existe ali uma proteção social bizarra. É tanto o vizinho que vai dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, quanto aquele cara que mora no condomínio de luxo que vai dizer, meu Deus, o que vão pensar se alguém ficar sabendo que a fulana apanhava do marido?
Carol, conta pra gente um pouco na sua visão, quais são as melhores práticas que nós, como membros da sociedade, podemos adotar para ajudar as pessoas a identificarem o machismo estrutural